Amém? Vamos lá. Eu quero trazer uma mensagem hoje e eu quero, em nome de Jesus, que você fique muito atento. De verdade eu nunca peço isso, mas eu gostaria que hoje você deixasse seu celular no modo avião, para que você não se distraísse, para que você prestasse atenção naquilo que o Senhor vai comunicar nessa noite, porque eu tenho certeza que vai falar profundamente ao seu coração. Nós vamos falar sobre a paternidade de Deus nessa noite. E eu tenho certeza, pastor, eu já sei, não. Eu tenho certeza que o Espírito vai comunicar. Uma das formas do inimigo roubar a semente que Deus está plantando dentro de nós é nós não compreendermos a palavra. A parábola do semeador, Jesus falou assim que a semente que caiu à beira do caminho era aqueles que ouviam a palavra, mas não a compreendiam. Então às vezes você está aqui de corpo presente, mas a tua mente não está aqui, então você não compreende a palavra. E se você não compreende, ela não pode descer ao seu coração e não gera vida. Então eu quero que essa palavra caia sobre você como uma terra boa e gere vida dentro de você, transformando uma perspectiva de quem é Deus na sua vida. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, eu apresento cada vida aqui, cada pessoa, cada filho. Eu te peço que o Senhor venha ministrar de forma profunda e intensa o coração de cada um. Nós precisamos ser ministrados pela Tua palavra. Fala conosco de maneira intensa, ministra os nossos corações, abra o entendimento de cada um. Que essa palavra não seja meramente um conhecimento no intelecto, mas possa ir no mais profundo de alma e espírito, juntas e medulas, e possa mexer com estruturas que temos dentro de nós que precisa ser reposicionada. Fala conosco e que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A primeira coisa que eu quero te explicar, e eu quero que você preste bastante atenção. Pessoas que cresceram sem a figura paterna, muitas vezes, eu não posso generalizar, mas muitas vezes, essas pessoas passam a ter algum tipo de atitude, de conduta, que está completamente ligado à ausência de paternidade que ela teve. E quando eu digo ausência de paternidade, eu não estou falando só de órfãos no sentido literal, no sentido de não ter tido um pai. Porque pode ser que você teve um pai, mas era um pai ausente, era um pai abusador, era um pai que não expressava nenhum tipo de paternidade legítima sobre a tua vida. Não te deu nada além do que provisão para você comer, ainda às vezes mal dada. E às vezes, pessoas que crescem nesse ambiente acabam por ter alguns tipos de atitude e alguns tipos de comportamento que é só um reflexo da ausência de paternidade. E por que isso acontece? Acontece justamente porque essa é uma estratégia de Satanás. Por quê? Porque o papel central do homem de Deus, do homem que conhece a Cristo, é exemplificar quem é Deus na vida da sua família. Então a sua esposa, se ela não conhece Deus, ela deveria olhar para você, homem, e pensar assim: cara, se a paternidade de Deus for pelo menos parecida, que vai ser sempre superior, mas pelo menos parecida com aquilo que o meu marido é para os meus filhos, vale a pena servir esse Deus. Seus filhos, querido, um dia vão se encontrar com Deus e vão ter as experiências deles com Deus Pai. Porém, até que eles tenham essa experiência, eles precisam olhar para você, homem, e enxergar Deus na sua vida. E que a sua paternidade seja uma paternidade onde seus filhos possam dizer: olha, se Deus como pai, meu pai for pelo menos parecido com Deus, então eu quero servir a Deus, porque meu pai é um bom pai. E por que Satanás trabalha tanto contra isso? Para que o homem seja desconfigurado, para que o homem não se pareça com Deus, para que o homem seja o principal agente do mal na sociedade, para que o homem nesses dias, nos nossos dias, nos últimos anos, o homem seja emasculado, seja arrancado da sua posição de autoridade, seja arrancado de um lugar de governo. Por que Satanás trabalha tanto para desconstruir a figura do homem, para fazer do homem alguém que realmente é desprezado pelas mulheres, ou que as mulheres se sintam superiores?
justamente porque uma vez que a figura masculina de proteção, de governo, de liderança, de provisão foi arrancada do homem, se desconfigura como que as pessoas enxergam Deus. Então, se você é uma pessoa que cresceu com uma figura paterna distorcida, algumas coisas normalmente acontecem. Como eu disse, eu não posso trabalhar nisso como uma regra, mas algumas coisas vão acontecer. Se você é um homem, normalmente no homem, um homem que cresceu desprotegido pelo pai, solto, sem nenhuma figura de identidade, sem nenhuma figura de apontamento de direção, porque é pai que dá identidade para o filho, é pai que dá apontamento de destino. É pai que faz isso. Filhos são como a aljava na flecha do guerreiro. Uma flecha, quem aponta a direção é quem possui a aljava. Não é a própria flecha que escolhe a sua direção. Então quem dá destino é pai, quem dá identidade é pai. E aí às vezes você não teve isso na sua vida, e às vezes quando isso acontece, os homens normalmente se tornam inseguros. E na sua insegurança, ele acaba muitas vezes, para se defender, ele luta contra essa insegurança como? Querendo ser o melhor naquilo que ele faz, querendo mostrar para todo mundo que ele venceu, que ele conquistou, que ele conseguiu, tentando provar para as pessoas. Na verdade, lá no subconsciente ele está tentando provar às vezes para aquele pai vivo que disse que ele não ia dar em nada, que ele consegue, que ele pode, que ele é capaz. Isso se transforma numa força que às vezes leva ele a pisar em pessoas. Em outro aspecto, muitas vezes ele é carente, precisa de lugares, precisa de cargos para que seja visto. Ele precisa que as pessoas o elogiem, o aplaudam, para que ele seja visto. Isso é alguma das distorções que causa no homem. Na menina, quem estabelece medida de amor é o pai. Então, normalmente o que acontece? Ela é uma moça carente. Então, qualquer pessoa, qualquer menino que chegue e ofereça um pouquinho de amor, já é muito perto do que ela recebeu. Ofereça um pouquinho de proteção, já é muito perto do que ela sempre recebeu. Então, ela se entrega para qualquer um. Ela tem múltiplos relacionamentos falidos. Por quê? Porque qualquer nível de amor para ela serve. Porque quem estabelece nível de amor na vida de uma menina é o pai. Então, o dia que a sua filha tiver que namorar, que ela olhe para você, querido, e ela compare o menino que ela está apaixonada com você, com como você trata sua esposa, com como você cuida da sua casa, com tudo. E aí ela olha e fala assim: não, isso é muito inferior ao que eu já tenho dentro de casa. Obrigado, tchau. Mas se ela não tem esse padrão, então ela é insegura e carente. Então qualquer nível de amor serve. Qualquer nível de amor. Como eu disse, tem exceções. Eu não posso transformar isso numa regra. Mas essas são algumas das debilidades que vai causar numa pessoa que cresceu sem pai. Não importa qual o contexto, mas que a paternidade foi falha e ausente ou nula. Aí, por que eu te apontei a doença, querido? Porque eu quero falar sobre a cura nessa noite. Porque qualquer órfão tem um pai espiritual, um pai celestial, que está pronto para te adotar. E sabe o que é interessante? É que Deus te escolheu para ser adotado por Ele. E Ele te escolheu para ser amado por Ele. E Ele te escolheu para trabalhar nessas carências, nessas inseguranças, e te trazer um lugar de segurança, paz e verdade naquilo que Ele é para a tua vida como um pai. Agora, saindo aí do aspecto psicológico e emocional,
Quando a gente fala de paternidade de Deus na nossa nação, no Brasil, é um termo muito avacalhado. É uma coisa que ninguém dá o devido valor. Ninguém. Por quê? Porque se nós sairmos daqui agora e a gente entrar no primeiro boteco que a gente encontrar e pegar meia dúzia de bêbados lá e perguntar assim: quem é filho de Deus aqui? Todos eles vão falar o quê? Oh, eu sou. E ainda vai levantar o copo de bebida para cima e Deus é bom. É ou não é assim que vai acontecer? Por quê? Porque a referência de paternidade também de Deus também foi perdida na nossa nação, justamente pela forma que nós a tratamos. Então a gente diminui drasticamente a realidade do que é ser filho de Deus. Drasticamente a gente reduz. Por que a gente reduz? Porque a gente acha que todo mundo é filho de Deus. E as pessoas ainda conseguem apoiar a sua entrega aos seus próprios desejos, mediante o entendimento de que ela merece por ser filho de Deus. Quem já viu alguém dizendo assim: eu vou fazer, afinal eu mereço, também sou filho de Deus? Quem já viu essa frase? O que a pessoa está tentando apoiar? Apoiar a sua entrega aos seus próprios desejos, dizendo que ela está merecendo se entregar àquele desejo que às vezes é corrupto e caído, por ser filho de Deus. Isso é uma completa ignorância com relação ao que é paternidade de Deus. São pessoas que não entendem absolutamente nada a respeito desse assunto. Nada. E nunca receberam a paternidade legítima de Deus em seus corações. Falam isso por costume, por tradição, mas não têm entendimento do que é. Agora, o que é interessante? É que se nós formos lá para os dias de Jesus, lá no ambiente judaico, era completamente o oposto do que é a nossa nação. A nossa nação o termo filho de Deus é um termo completamente sem valor. Já naquele tempo, quando Jesus declarou que era filho de Deus, ele foi tido como blasfemo, porque ninguém falava, se auto-intitulava filho de Deus. Então era uma blasfêmia. Uma das acusações que levou Jesus à cruz foi: ele se diz filho de Deus. Foi alvo dele ser crucificado. Uma das acusações dele ser crucificado foi ele se dizer filho de Deus. Ou seja, lá no contexto judaico tinha um extremo para um lado. Dentro do contexto brasileiro tem o extremo para o outro. Então nós corremos tanto risco quanto os judeus corriam. Entende ou não? De não entender um princípio tão importante. Aí o que é interessante? Eu quero te falar um pouquinho agora sobre... Dá uma pausa aí na paternidade. Vamos falar um pouquinho sobre Jesus. Tinha um casal de jovens em Israel. Segundo os historiadores, Maria tinha entre 16 e 18 anos de idade. Era uma menina. De repente o Espírito de Deus visita aquela menina e coloca dentro do ventre dela algo santo, sem a interferência humana. E ela engravida. E ela já era prometida em casamento a José, porque naquele tempo não existia nem o contexto do namoro, nem o contexto do noivado. As famílias conversavam, os pais prometiam seus filhos, e a partir daquele contrato, e às vezes até do pagamento do dote, dependendo da situação, por parte do moço, a moça já lhe pertencia como esposa, apesar de não ter chegado o dia do casamento ainda. Mas o compromisso já era de casado. Entende ou não? O compromisso de fidelidade já era como de casado, até que chegasse o dia do casamento para que ele tomasse posse da sua noiva. E assim estava José e Maria. De repente a Maria aparece grávida. E se a Maria aparece grávida, o que ela fez com José? Traiu. Entende ou não? Aí, a Bíblia diz assim, que José, sendo um homem justo e bom, resolveu deixá-la secretamente. Por que José resolveu deixar Maria secretamente? Porque qualquer mulher pega em adultério naquele tempo era morta apedrejada.
Era a lei da época. Então por que José resolveu deixar ela secretamente? Porque se ele deixa ela secretamente, ele estava dizendo para todo mundo, inclusive para a família da moça: fui eu que fiz a cagada, foi eu que fiz o que não devia, tomei posse da minha esposa antes da hora e fugi, porque não quero assumi-la agora. Ele chamava para ele toda a responsabilidade. Por isso que a Bíblia diz que ele era um homem justo e bom, porque ele podia ter entregado Maria à morte. Quem está entendendo o que eu estou falando? Só que ele não fez isso. Quando ele toma essa decisão, o anjo também o visita e fala para ele: não teme em pegar Maria como sua esposa. O que está dentro dela não foi tocado por homem, não foi gerado por homem, fui eu que gerei, foi gerado pelo meu espírito. Então os dois se casam e Jesus nasce. Agora, a gente está ouvindo tudo isso e para você é só mais uma história de Natal, né? Ah, Jesus nasceu, que legal. Só que deixa eu te explicar uma coisa. Hoje a gente sabe de toda a história porque os escritores bíblicos escreveram anos e anos depois a respeito disso. José e Maria, isso aí era a história de adolescente deles, que eles não contaram exatamente para ninguém. Ninguém sabia dessa história. Só José e Maria sabiam que o que estava no ventre dela era gerado pelo Espírito. A ponto de quando Jesus estava no templo com 12 anos, o texto bíblico vai dizer: e eles guardavam no coração todas estas coisas. Então sabe aquela coisa dos dois fizeram um pacto e eles não contam para ninguém o que Deus está fazendo? Sabe, eles guardaram esse segredo por anos e anos e anos e anos, até Jesus se manifestar e ser ressurreto dos mortos e se tornar Deus de novo. Foi então que Maria foi relatar o caso para os escritores bíblicos e eles deixaram escrito para nós. Então é legal que a gente conhece, mas ninguém sabia. Agora por que eu estou te contando tudo isso? Pelo que eu vou ler agora. Coloca para mim Lucas 3, 21. Lucas 3, 21. Vamos lá? Diz assim: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto estava orando, o céu se abriu, e o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. Então veio do céu uma voz: tu és meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era considerado filho de José. Preste atenção no que eu vou falar. Ele era o quê? Considerado filho de quem? Porque ninguém sabia até então que ele era filho de Deus, a não ser José e Maria. Então, Jesus também era um filho por adoção. José não era seu pai biológico. Só que a linhagem de filho de Davi, quem já viu a Bíblia, na Bíblia, as pessoas chamando Jesus de filho de Davi, ela não veio de Maria, ela veio de José. Ou seja, Jesus recebeu de José a paternidade e a linhagem, mesmo sendo um filho por adoção. Agora sabe o que é interessante? Jesus tinha 30 anos quando começou o seu ministério. Ah, pastor, eu já sei disso. Esse texto que a gente acabou de ler é a ordenação de Jesus ao ministério. Quem ordenou Jesus para o ministério? O céu. Só que ele não foi ordenado apóstolo, ele não foi ordenado bispo, ele não foi ordenado pastor, ele não foi ordenado evangelista, ele não foi ordenado nada, ele foi ordenado filho. Porque não existe ordenação do céu maior do que essa. Qualquer cargo entre os homens é mera organização e insignificante diante da grandeza de ser filho de Deus. O céu não precisava chamar ele de apóstolo, o céu não precisava chamar ele de profeta, o céu não precisava chamar ele de pastor, o céu não precisava chamar ele de bispo, porque o céu já tinha um título para Jesus. Ele é o meu filho amado e eu tenho prazer nele. E pronto, acabou. E a gente fica buscando título entre os homens.
A gente fica disputando por lugar, a gente fica com picuinha, porque um eu quero ser isso, o outro quer ser aquilo. Porque, querido, deixa eu te explicar uma coisa. Não há lugar maior e melhor do que ser filho do Todo-Poderoso. E a gente fica brigando por título, brigando por lugar. Sabe o que é isso? Orfandade, carência, necessidade de ser visto, de ser aplaudido. Sabe onde você supre isso? Em Deus, quando Ele se torna seu pai e você recebe essa paternidade no seu interior. Não existe lugar maior. A ordenação de Jesus foi: vamos começar o ministério, filho? Vamos, pai. Então vai lá para a beira do rio que eu vou. É necessário cumprir toda a justiça. Foi o que Ele falou para João. João batiza ele quando ele sai da água. O céu declara. Deixa eu te falar. Herodes não sabia quem era Jesus, porque ele tentou perseguir Jesus. Roma não sabia quem era Jesus, não sabia que ele era o Cristo. Ninguém sabia. Deixa eu te contar mais uma. O diabo não sabia que Jesus era o Cristo, até o dia dessa declaração. Então nesse dia, o mundo do Espírito fica sabendo que o Cristo enviado estava na figura de um homem carpinteiro chamado Jesus de Nazaré. E aí Satanás fica com medo. Então o que acontece? Acontece o que está escrito nos 3 evangelhos também, mas eu vou ler o texto de Mateus. Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 3. Mateus 4, 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito, o Espírito veio sobre ele, sim? O céu declarou que ele era filho, correto? Pronto, tudo que ele precisava estava feito. Por quê? Porque os judeus já conheciam Deus, eles não conheciam um pai. Então, para revelar um pai, o que é que Deus manda? Um filho. Então, se você quer que as pessoas conheçam Deus, querido, só seja filho de Deus. Você não precisa ser mais nada. Porque esse é o melhor lugar que você tem, é o melhor e maior cargo que você pode ter. Tua faculdade não significa nada. Teus méritos entre os homens não significam nada diante da grandeza que é ser filho de Deus. Então o Espírito que ele acabara de receber o impeliu ao deserto, levou ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pão. Querido, você consegue perceber o que Satanás estava fazendo aqui? Satanás chegou em Jesus e não pediu colocar em xeque a questão do pão, da pedra. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo aqui é a paternidade dele. Satanás chegou em Jesus e a primeira frase que ele falou para Jesus falou: se você é filho de Deus, se o que o céu declarou a teu respeito é verdade, então use a paternidade que você tem do teu pai e supre a tua necessidade natural. Querido, deixa eu te explicar uma coisa. Enquanto você ficar usando a paternidade que Deus te deu para tentar suprir as coisas da terra, você vai continuar num lugar de mesquinharia e de mendigância, tendo um pai que é dono de tudo. Infelizmente nós ensinamos a igreja durante muitos anos a fazer campanha para ter bênção. Sabe o que é isso? São filhos que não entenderam que tem um pai celestial que é dono de todas as coisas. Então eles continuam brigando porque estão com fome. Eles continuam tentando falar: Deus, eu sou teu filho, por que o Senhor não faz isso para mim? É Satanás tentando você para que você transforme pedras em pães, para suprir a tua vontade e a tua necessidade. Enquanto tudo que você quer de Deus é uma bênção, é um presente, você ainda não entendeu que Ele é teu pai.
Enquanto o teu relacionamento de Deus é pautado nas tuas necessidades, você não entendeu que Deus é teu pai. Enquanto o teu relacionamento com Deus é pautado na tua fome, você não entendeu que Deus é teu pai. Sabe o que Jesus respondeu para Satanás? Nem só de pão viverá o homem. Então o que Jesus está falando? O pão é importante, mas eu não vivo pelo pão. As coisas da terra são importantes, igreja, mas você não vive pelas coisas da terra, porque você tem um Pai celestial. Não é as coisas daqui que governam a tua fé, não é as coisas que Deus pode te dar aqui que vai governar o teu relacionamento com Ele. É aquilo que o teu Pai espiritual pode promover nos ambientes espirituais para a tua vida. Por quê? Porque não só de pão se vive, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que dirige a sua vida? A palavra de Deus e o que Ele fala para você, a orientação dEle, a voz dEle. Sabe o que governa a tua história? O que Deus fala aos seus ouvidos. Sabe o que deve governar os seus pedidos a Deus? Aquilo que Deus colocar no seu coração que precisa ser pedido. É a voz dEle que precisa te orientar. Afinal agora Ele é teu Pai. Mas eu estou com fome, faz 40 dias que eu não como. É só eu orar, a pedra vai se transformar em pão. Mas isso é o meu desejo, é a minha necessidade. Pastor, então como eu oro? Como eu devo orar então? Quando vocês orarem, orem assim: meu Pai que está no céu, santo é o teu nome. Não começa por pedido nenhum. Começa num relacionamento com um Pai celestial. Começa entendendo que você é filho. Meu Pai que está no céu, santo, grande, poderoso, lindo, cheiroso, é você, meu Pai. Começa com um relacionamento com um Pai, um relacionamento que foi perdido lá no Éden. Por quê? Porque Jesus reconstruiu esse caminho, esse relacionamento com um Deus que não é só Deus. Quando eu me relaciono com Deus, querido, parece que Ele está longe, lá no céu, distante de mim. Quando eu me relaciono com um Pai, é aquele Pai que eu posso deitar no colo dEle e eu posso falar com Ele como eu falo com um amigo. Pai nosso que estais no céu, santo é o teu nome. Grande é o teu nome, poderoso é o teu nome, digno é o teu nome, lindo é o teu nome, eu te amo. E Pai, tem mais uma coisa que eu quero te falar. Que seja feita a tua vontade na minha vida, aqui na terra, assim como já está estabelecido no céu. Não sou eu, segundo as minhas necessidades daqui, que sou governado, mas é a tua voz e o que o céu disse ao meu respeito que vai governar a minha vida aqui. Você entendeu? É o que a voz de Deus está dizendo ao seu respeito que deve governar a tua vida aqui. Sabe por quê? Porque a identidade que você tanto procura está em Deus. A revelação de quem você é, que você tanto procura, o vazio que está aí dentro, que às vezes você fica buscando algo para preencher, todos os prazeres que o mundo dá, está em Deus, porque Ele é o único que vai preencher tudo isso aí e te chamar de filho amado. Eu tenho prazer na tua vida. É Deus que tem que te dar identidade mediante aquilo que o céu disse. Seja feita a tua vontade na terra, assim como já está estabelecido no céu. Entende? Aí depois o que vem na oração? O pão. Lembrou? Só que antes você se relacionou com um pai, você adorou um pai, você submeteu a sua vida, sujeitou a tua vontade, você buscou a identidade, você buscou a orientação do céu. Então Ele te dá permissão de pedir o pão. E pode pedir? Pode. O meu pão, o pão nosso de cada dia nos dê hoje. Quando Jesus manda pedir o pão de hoje, é para orar de quanto em quanto tempo? Todo dia. Por quê? Porque Deus vinha visitar Adão no jardim de quanto em quanto tempo? Todo dia. Então Deus quer ter um encontro com seus filhos de quanto em quanto tempo? Todo dia. Só que a maioria dos dias você não vai para o encontro. Deixa eu te falar, Deus continua lá te esperando.
Deus continua lá te esperando. Todos os dias Ele fica te esperando. Porque Ele continua sendo Deus que vai para o jardim, onde Ele te encontra. Estou falando de ambientes espirituais. Todo dia para te encontrar. É você que não vai lá. Aí você pode pedir o pão? Pode. Jesus falou assim, ó, pede, pede e vos será dado. Bate, bate, a porta vai se abrir. Então não tem problema a gente clamar, a gente pedir. Só que a tua vida não pode girar em volta disso. A oração começa com outra coisa. A oração começa com reconhecimento de um pai, com adoração, com rendição, com identidade. Para depois você ir para o pão. Pastor, mas eu estou pedindo uma coisa para Deus, faz tanto tempo não recebi. Eu sei. E às vezes você não vai receber ainda. Pergunta para mim, por que, pastor? 1, 2, 3, vai, 1, 2, 3. Porque você às vezes não tem maturidade para lidar com aquilo que você está pedindo para Deus. Porque presente que eu recebo do Pai tem a ver com a maturidade que eu tenho para lidar com aquele presente. Sim ou não? Sim. Você entra na loja de brinquedos, a primeira coisa que o vendedor ou a vendedora pergunta é o quê? Quantos anos tem a... Porque todo presente precisa ser condizente com a idade que a criança tem. Ou seja, ela precisa ter maturidade para saber lidar com aquele presente. E aí tem cristão que continua sendo menino, nunca amadurece, nunca se relaciona com o pai, nunca tem identidade nele e fica pedindo coisas que Deus não pode dar. Não pode dar por quê? Porque você vai arrebentar a sua cara. Deus não seria responsável de dar um carro para um adolescente de 12 anos, 13 anos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, às vezes, no ambiente espiritual, você é um adolescente para lidar com o tipo de presente que você está pedindo. Então, às vezes, está faltando maturidade. Então, você vai pedir, 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 bater, 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 e não vai se abrir, não vai receber. Porque Deus está esperando você crescer. E, às vezes, tem algumas coisas que Ele não vai dar, por quê? Porque não tem a ver com o teu propósito que Ele tem para a tua vida. Você está pedindo uma coisa que está te levando para uma direção que Ele não te quer. Ele é pai, lembra? Aí o que acontece? Nós passamos por uma geração na onde a figura de Deus, além da paternidade de Deus estar distorcida, a figura de quem Ele é também está. Outro dia a gente estava num restaurante, eu acho, eu e a Elaine, acho que era um restaurante que a gente estava. E aí a gente escutou perto da gente assim, não faz isso. O papai do céu não gosta. Ele vai ficar bravo com você. Eu falei, pronto, já está construindo uma... Deu vontade de olhar para trás e falar assim, ô, meu pai não é esse cara aí não. Não é desse jeito não. Por quê? Porque nós ficamos bravos com os nossos filhos? Sim ou não? Sim, claro que ficamos. E se você é pai raiz de verdade, pai bíblico, você já pegou umas varinhas e já deu um chulepe. Sim ou não? Sim, porque é bíblico. Já ensinou, já corrigiu, já deu castigo, já pôs limite, já falou não. Ok. Só que deixa eu te perguntar, e você pode perguntar isso para os meus filhos se você quiser. Na maioria do tempo, eu como pai, você como pai, você é mais bondoso, carinhoso, amável, legal, ou você vive de cara feia, dando duro e corrigindo e ficando bravo? Com cada erro que seus filhos cometem. Porque tem erro que eu nem fico bravo, eu sei que tem a ver com a idade, tem a ver com a forma, o momento, tem a ver com outras coisas. Não adianta eu ficar reprimindo, não vai fazer teu filho crescer. Quem está entendendo o que eu estou falando? Existem erros que por causa da imaturidade a gente não corrige, a gente orienta. Só que teve momentos que eu tive que ficar bravo. Aí se eu sei que Deus é um pai que corrige o filho que ama, e eu sei que eu sou amado por Deus, eu sei que Ele só vai me corrigir o dia que eu precisar de correção. Mas na maior parte do tempo Ele é o quê? Amável, carinhoso, bondoso, querido, cheiroso, amigo, parceiro. Esse é meu Pai Celestial. E o dia que Ele precisar me corrigir, Ele vai me corrigir. Mas esse não é a maior parte do tempo. Só que a gente, às vezes, foi criado com uma ideia de que Deus sempre está bravo, carrancudo, né? Parece que Deus é um velho chato sentado num trono com um raio na mão. Não é Zeus, não. Isso é mitologia grega. Sabe? Com um raio, eu vou fulminar. Não. Essa é uma figura errada também de quem Deus é. A maior... Deus amou o mundo de maneira tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que Ele mandou seu único filho para morrer por nós, para nos fazer filhos. Isso é um amor imensurável. E a gente acha que é um Deus de ira. Fica tranquilo que o dia da ira de Deus vai chegar, mas a Bíblia diz que é o dia da ira de Deus, quando Jesus Cristo voltar. Aí a janela da graça se fecha
Aí ele vai vir, que vai vir. Não é ele que vai vir, não, é Jesus que vai vir. No seu cavalo branco, filho, com espada na mão, e vai sair cortando cabeça até falar, chega. Ai, Jesus, o Deus bonzinho da cruz, o Deus, esse, ele morreu por você, para te ter, para que você esteja do lado dele nesse dia, não contra ele. Pronto. Os que permanecem contra ele, pode ficar tranquilo que um dia a espada que sai da boca dele vai cortar a cabeça e vai voar, a ponto do sangue chegar no freio dos cavalos. Ninguém vê Jesus assim, né? Então, ele veio como cordeiro e voltará como leão. Entendeu? Esse é o dia da ira de Deus, e ele vai executar a ira de Deus sobre a terra. Mas calma que esse dia vai chegar. Por enquanto, você é filho, amado, querido, e a janela da graça continua aberta para você. Está tudo acessível. Tudo. Um pai indescritível. Não tem nem como explicar, não tem palavras para falar. Aí, Satanás tentou. Sabe outra coisa que quem é filho de Deus não se preocupa? Ai, pastor, falaram mal de mim. E quem defende reputação, querido, é porque não entendeu que identidade vem do Pai. Quem tem identidade não precisa defender reputação. Porque quem defende reputação é porque está tentando defender a figura natural que ele criou para os outros. Quem tem identidade sabe que tem uma figura espiritual que Deus apresentou, então não precisa defender reputação. Então quer falar, fala. Desde que seja calúnia, não pode estar falando verdade, né? Mas desde que seja calúnia, está tudo bem, tua identidade está firmada no teu Pai. Disseram para Jesus assim, você expulsa demônio por Beelzebu. Jesus ficou preocupado naquela hora e falou assim, então, quem pecar contra mim, está tudo certo. Fala o que vocês quiserem, o problema é que vocês estão pecando contra o Espírito Santo. Mas, aí é o problema de vocês, porque não tem nem perdão para esse pecado aí que vocês estão falando. Pecar contra o Espírito, atribuir uma obra que eu estou fazendo pelo Espírito ao diabo, isso é o pecado contra o Espírito Santo. Mas de mim vocês falam o que vocês quiserem. Herodes olhou para ele e falou assim, então, estão falando aí que você é filho de Deus, que você é isso, é aquilo. O que ele respondeu para Herodes? Você que está dizendo. Eu não importo com o que você está dizendo, porque eu sei quem eu sou. O céu declarou que eu sou filho. O céu declarou minha identidade. Não importa o que dizem, o que falam, o que inventam. Quem está entendendo o que eu estou falando? Gente, pelo amor de Deus, é filho de um pai poderoso. Então fica, ai, porque falaram, ai, porque eu vou para a rede social agora. Ah, vai se converter, vai pro colo do pai. Vai lá brava, pai, o que falaram de mim? Ele vai falar assim, sou só eu tratando o seu caráter. Deixa a tua reputação ir pro lixo, porque eu vou fazer você com caráter aprovado. Pronto, não se preocupa. Eu já fui para Deus reclamar, Senhor. Deus falou assim, se aquieta, eu sou teu Deus. Igual ele falou para Davi. Tem hora que ele vai mandar tua alma ficar quieta. Porque tua alma quer brigar com todo mundo. Quer provar que não é o que estão falando, quer se defender. Não se preocupa não. Você tem um pai que é a tua defesa. A ele pertence a justiça e dele vem o juízo. E não ora para Deus fazer justiça não, querido. Quem já orou? Deus faz justiça. Você queria que a pessoa fosse fulminada. Quando você pede justiça para Deus, Ele pega você, põe de um lado da balança e põe a pessoa do outro. Justiça é isso. Então não pede não, deixa com Ele. É Ele que faz essas coisas todas. Deixa Ele cuidar de você do jeito dEle, na hora dEle. E aí a gente tem, continuando o assunto da paternidade, a gente tem aquela frase maravilhosa que eu já falei lá no começo. Todo mundo é filho de Deus. Quem já ouviu isso? Tem uma outra, melhor ainda. Todos os caminhos levam a Deus. Tem ou não tem? Deixa eu te falar uma coisa. Há um só caminho que te leva à verdade e que te leva à vida, o nome dele é Jesus Cristo. Há um só mediador entre Deus e os homens, e este é Jesus Cristo que veio como homem. Não há outro caminho. Não adianta a gente querer construir uma ponte onde não tem ponte para ser construída, porque a única ponte foi construída através do Filho Santo de Deus, que veio representar um Pai e falou para todo mundo, quem me vê, vê o Pai. E quem
quem receberem vocês em meu nome, estará recebendo o Pai que me enviou. Porque nós passamos a ser filhos também, como Ele é. E aí, querido, eu vou desconstruir essa frase para você. João, capítulo 1, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. João 1, 12. 1, 12. Esse é 11, 12. Sobrou um aí na matemática. Aê! Contudo, aos que o receberam, os que creram no seu nome. Quem já recebeu Jesus aqui diz amém. Amém. Quem crê no nome de Jesus? Deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos. Então peraí, então vamos entender o versículo. Vamos reler o versículo. Todos aqueles que o receberam e creram no seu nome já foram feitos filhos de Deus. É isso que está escrito? É? Não. Então tem gente que recebeu Jesus, que crê no nome dele, mas que ainda não entendeu que é filho. Por quê? Porque assim, vou explicar rapidamente. Você decide que você quer comprar o título de um clube para sua família se divertir. Aí você vai num clube da cidade qualquer aí, chega lá, tem campo de futebol, piscina de onda, piscina aquecida, quadra de tênis, campo de golfe. Top o clube, maravilhoso. Aí você vai para a sala da administração, passa o Senhor tu sabes lá, várias vezes, passa aí, compra o título. Aí você vai para casa com aquele título, a carteirinha de todo mundo, papai, mamãe, filhinho. Esse é o Luan, né? Falei filhinho 4 vezes. E vai para lá. E aí chega lá, você pega aquele título, joga na gaveta e esquece que você tem. Você nunca mais voltou no clube. Você deixou de ser sócio? Deixou de ter direito? Deixou de ter autoridade para entrar no clube quando você quiser? Não. Está usufruindo? Não. Está lotado de crente que não usufrui da paternidade que tem. Por quê? Porque recebeu o direito, mas não usufrui. Recebeu a autoridade de ser, mas não se coloca como. Porque eu posso ser filho e viver como um escravo, diz a Bíblia. Porque o herdeiro, enquanto é infantil, enquanto é teknon, é a palavra grega que diz criancinha, em nada é diferente do escravo. Por quê? Porque ele não sabe que é filho. Ele não tem consciência da herança que tem. E aí a gente vai para a Bíblia. Eu não vou ler o texto com vocês porque é enorme. E se você é um pouquinho curioso, por favor, anote esse texto e leia em casa. Mas leia meditando sobre a paternidade de Deus. É Lucas capítulo 15. Versículo 11 em diante, que vai contar a parábola que a gente conhece como parábola do filho pródigo. Quem já ouviu essa parábola? Então ela não é a parábola do filho pródigo. Ela é a parábola do pai que tem 2 filhos. A parábola ali não é sobre um filho, é sobre um pai que tem 2 filhos. Porque o texto começa dizendo assim, certo homem tinha 2 filhos. Então a parábola não é sobre um filho, é sobre um pai. Então essa parábola está falando sobre Deus e como Ele se relaciona conosco. E aí ele dá 2 exemplos de filho do mesmo Deus. Um filho era jovem, imaturo, inexperiente e displicente. Então ele pega tudo que ele recebeu do pai e desperdiça. Não usa de maneira adequada, usa com festas, com prostituição. O que isso nos mostra? Que muitos cristãos vêm à igreja, recebem a bênção de Deus e usam as suas vidas de maneira displicente e inadequada mediante a vontade do Pai. Era a vontade do Pai que ele usasse a vida dele desse jeito? Não era. Então esse moço, apesar de entender que é filho, ele não tinha consciência do que ele estava lidando. Ele era displicente quanto à paternidade daquele pai. Só que o jeito que ele conduziu a vida dele acabou levando ele para o chiqueiro de porcos.
Porque é nesses lugares mesmo que a gente vai acabar quando a gente anda distante do Pai. Aí a Bíblia diz que um dia, caindo em si, lembrou: na casa do meu Pai tem abundância de pão. Lembra da fome que Satanás tentou Jesus? Esse moço foi na hora da fome que ele lembrou que tinha um pai. Então às vezes Deus vai permitir algumas coisas na tua vida só para que você lembre que você é filho dele. E você recorra a ele. Ai pastor, mas está tão difícil minha vida. Pode ser só C.S. Lewis, se eu não me engano o nome do homem do passado, disse que a dor é o megafone de Deus. Eu não sei se foi Lewis ou se foi outro. Quem que é? Tim Keller. Não é não. É um bem mais velho que o Tim Keller. Então a dor é o megafone de Deus. É Deus gritando: volta para casa que você está no chiqueiro. Aí aquele moço lembrou que ele tinha um pai. Só que ele não voltou para lá para ser filho. Ele voltou para ser empregado. Por quê? Porque ele não tinha consciência de quem o pai era. Entende? Ele tinha o direito de ser filho, mas não tinha acessado a paternidade de Deus. Então ele falou: vou voltar para a casa do meu pai. Vou falar para ele: pai, pequei contra o céu e perante ti. Não sou digno de ser chamado seu filho, me trate como um empregado. Por que ele pediu para ser tratado como um empregado? Porque ele não tinha consciência de quem o pai era. Só que ele tinha um irmão mais velho. E quando ele chegou de volta, a Bíblia diz que o pai matou um bezerro cevado para ele. Bezerro gordo, carne boa, picanha boa, boi no rolete, festa boa. Por quê? Porque Deus é Deus de festa, querido. Tem gente que acha que Deus é carrancudo. Eu não falo. Tem gente que tem uma visão tão distorcida de quem Deus é. Eu falei que Deus é Deus de festa, ninguém celebrou. Para os israelitas ele deu 7 festas. Em um ano tinha 7 festas para celebrar. Porque ele gosta de festa. A gente transformou a Santa Ceia num ritual também, sim ou não? Sabe que jeito Jesus mandou celebrar a ceia? Põe uma mesa, coloca o jantar, a gente vai para a volta da mesa, a gente coloca o pão e o vinho, porque era a base da refeição deles, e a gente celebra a morte de Jesus até que ele venha. Deus é Deus de celebração, Deus é Deus de festa. Então é quando ele recebe o pecador que se arrependeu, o filho que estava morto e reviveu, porque quem anda no pecado anda morto. Aquele que estava perdido e foi encontrado, ele mata um bezerro cevado, vai fazer festa. Aí vem o filho mais velho voltando do trabalho, de repente ele escuta de longe a festa lá. A Bíblia diz que ele escuta as músicas e os cânticos. E chama um funcionário para saber o que está acontecendo. Então de longe, foi se aproximando, de repente ele escutou. Tuts, 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 tuts. Ele falou: não é possível que está tendo festa, eu não estou nem sabendo. Na casa do meu pai está tendo festa, eu não estou sabendo. Sim. Às vezes Deus está fazendo festa na terra e você não está percebendo. Às vezes Deus está fazendo coisas grandiosas na terra e você não está se envolvendo. Às vezes Deus está fazendo coisas maravilhosas na terra e você está longe. Por quê? Porque você também não entendeu a paternidade de Deus. Aí ele fica bravo e manda chamar o pai. Quando o pai vem e fala: filho, o que está acontecendo? Vamos entrar, teu irmão estava morto e reviveu. Olha que glória, vamos fazer festa. Ele fala assim: todos esses anos eu trabalho para o Senhor como um empregado, e o Senhor nunca me deu um cabrito para celebrar com meus amigos. Querido, deixa eu te falar. Você tem um Deus que é dono do ouro e da prata, do bezerro cevado, e você está brigando por causa de cabrito. Porque você não entendeu quem é seu pai. Tem gente brigando por causa dos cabritinhos da terra. É porque eu queria um cabrito, porque eu trabalho para você como um empregado. Sabe o que é isso? Esse filho mais velho também não tinha noção nenhuma de quem o pai era. O pai olhou para ele e falou: filho, tudo que eu tenho é teu. Mas ele não tinha consciência nenhuma, porque ele era herdeiro de tudo, mas estava brigando por causa do cabrito. E ainda ficava acusando o irmão mais novo: porque ele desperdiçou seus bens, e você dá tudo para ele, e mata bezerro cevado. Sabe o que é isso? É as disputas terrenas que a gente tem que sair. É a falta de entender quem Deus é. O filho mais novo não entendia quem Deus era, e o filho mais velho também não entendia quem Deus era. Sabe por quê? Porque eles tinham recebido Jesus, mas eles não acessaram o lugar de filho. Eles não entraram nesse lugar. Eles permaneceram longe. Os dois permaneceram longe. Um como um empregado, o outro como um displicente. Então tem gente que vai na igreja e as suas vidas não são transformadas. E por que não são transformadas? Porque nunca deram abertura para ter um relacionamento com esse pai.
Então a igreja para ele é cumprir mais um ritual da semana. Ele vem, faz o sinal da cruz, amém, e passa mais uma semana vivendo do jeito que quer. Esse é o filho mais novo. E o filho mais velho vive na igreja, é beato, trabalha, faz tudo, só que se sente um escravo, se sente um empregado. Não faz por amor, faz por obrigação. Não entende que está servindo um Deus poderoso e amando através daquilo que faz com o teu trabalho. Não, ele se sente usado. Sabe o que é isso? Falta de entender quem Deus é. Falta relacionamento com o Pai. Pastor, e o que eu faço para resolver esse problema? Entendi que eu estou bem longe de entender Deus como meu Pai. E agora? Coloca para mim, por favor, Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito Santo, aí no caso, ou pelo Espírito de Deus, são o quê? São o quê? Então deixa eu te falar, você creu e recebeu Jesus. Só que se você não for guiado pelo Espírito Santo, você não vai entrar nesse lugar de filho de Deus. Sabe por quê? Porque nem só de pão vive o homem, nem só do trabalho, nem só do que você vive, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você sabe o que é a boca de Deus falando no teu interior? O Espírito Santo. Então se você ouve o Espírito Santo e é guiado pelo Espírito Santo, então você é filho de Deus. Aqui é uma afirmação, lá é uma autorização. Em João 1,12, aqui é uma afirmação. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus é que são filhos de Deus. Pastor, eu não sei ouvir a voz do Espírito Santo. Deixa eu te ensinar, porque é super complexo. É assim, ó: Espírito Santo, fala comigo. E aí você para ouvir. Então quando você entrar para orar, não vai com tudo Tem gente que ora com caderninho, e aí ele fala. A hora que Jesus ia abrir a boca, o Espírito Santo ia abrir a boca para começar a falar, ele continua falando. Quem já foi tomar um café com uma pessoa que fala muito e você não teve a oportunidade de falar nada? Eu já. É insuportável, não é? Você vai então, porque então não é? Eu não é assim. Tem pessoa que fala tanto na oração que ela acha que ela sabe mais que Deus. Então, Deus, quando o senhor for fazer, faz assim, ó. Ela já quer ensinar como Deus tem que fazer o que ela está pedindo para Deus fazer. Vai, senta numa mesa para tomar um café, para jantar com uma pessoa que tudo ela sabe, para você ver o tanto que é chato. É ou não é, gente? Você vai tentar explicar alguma coisa para a pessoa então, mas isso aqui, assim, assado. Porque não pode, porque é desse jeito, porque é daquele outro. Você fala, meu Deus do céu. Você sai de lá e fala assim, misericórdia, sabe tudo, né? Para a esposa você fala essas coisas, né? Só para a esposa, não pode falar mal dos outros, mas para a esposa a gente fala. Não fala? Fala, você é casado? Quem é casado sabe o que eu estou falando. Para a esposa a gente fala mal dos outros. Aí, mas só também, não pode sair desse meio, porque vocês são um. Santifiquei agora, fofoca. É para orar. Aí a gente tá ali comentando com a esposa, fala assim, misericórdia, a próxima vez que chamar, amor, arruma alguma coisa para fazer nesse dia, para nós, né? Agora imagina Deus querendo se relacionar com você, ter um diálogo com você, e você trata a oração como um monólogo. Você entra lá e fala, pede, em nome de Jesus, amém, tchau, vai embora. Ele vai falar alguma coisa? Ele vai poder te guiar? Querido, felizes são aqueles que estão atentos à voz do Espírito, porque é melhor ouvir a voz dele do que falar com ele. Se na oração você mais ouvir do que falar, isso é uma dádiva. Então pare para ouvir, porque quem ouve é dirigido pelo Espírito. E gente, eu não estou ensinando uma coisa que não dá para viver, tá bom? Eu estou ensinando uma coisa simples do cristianismo. Simples. Então na tua oração, fale um pouco, depois fique em silêncio. E se você não ouve nada, você vai falar assim, Jesus, eu estou aqui para te ouvir, Espírito Santo. O Senhor está aí? Fala comigo. E se ele não falar nada, ele continua sendo Deus, você volta lá amanhã, lembra?
Ele vai estar lá de novo. E se você sentir, glória a Deus. Se você não sentir, glória a Deus também. E se tiver arrepio, glória a Deus. Se não tiver, glória a Deus também. E se as lágrimas vierem, glória a Deus. E se não vir, glória a Deus também. Já teve dia de eu entrar para orar, e eu vou confessar isso aqui para vocês, que eu entrei, dobrei meu joelho e falei assim: Senhor, eu não queria estar aqui, mas eu sei que eu preciso estar aqui. Porque não é porque eu sou pastor que eu tenho vontade de orar todo dia, tá? Só para você saber. Quem é que tem vontade de orar todo dia? Levanta a mão. Ah, ainda bem que a gente é gente normal, ó, igual vocês. Não é todo dia. Só que o que a Bíblia me ensina? Eu pego isso aqui, eu levo para lá e falo assim: vai, infeliz. Você sozinho, você nem é filho de Deus. Entende? Aí a gente vai lá para a presença de novo. Porque o dia que Adão se escondeu, Deus foi procurar Adão. Então não se esconda dele. Chega lá todo dia e fala: Deus, estou aqui de novo. Hoje eu não tenho nada para falar. Eu já pedi tudo ontem. Está registrado aí? O senhor lembra? É aquilo lá. Põe uma adoração, começa a falar em língua e fica ali. Oh, Jesus. Está tudo certo. É ir para a presença dele. É ter um relacionamento com o Pai. Você vai viver experiências incríveis, maravilhosas, indescritíveis. Todo dia? Não. Mas vai viver. Vamos continuar a leitura? Não tira não. Volta para nós. Romanos 8. Romanos 8, 14. Vamos para o 15 agora. Então todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção. Por quê? Porque nós somos iguais a Jesus. Deus nos adota. Ele era filho legítimo de Deus, mas era um filho adotivo de José. Nós somos filhos legítimos dos nossos pais terrenos, mas somos filhos adotados por Deus. Entendeu? Então nós somos filhos por adoção, por meio do Espírito. Nosso Espírito clama o quê? Papaizinho. Se não for o Espírito Santo para fazer o nosso espírito clamar pelo Pai, nem isso a gente dá conta. A gente vai se distanciando, se esfriando. Versículo 16. O próprio Espírito de Deus testemunha com o meu espírito que eu tenho aqui dentro, que eu sou o quê? Filho. Então a certeza de que eu sou filho está em eu ser guiado pelo Espírito e Ele testificar no meu interior de que eu sou filho de Deus. Aí o próximo versículo vai dizer: e se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Sabe o que é ser herdeiro e co-herdeiro? É ter direito à dupla herança. Você é herdeiro do Pai Celestial e Cristo também tem uma herança para te dar. Isso é mais do que a gente pode imaginar. Bem mais. Então não existe lugar maior do que ser filho do Todo-Poderoso. Sabe que tipo de coisa? Ai, pastor, estão falando. Cara, deixa eu te falar. Quando as pessoas te ofendem, te magoam, te perseguem, elas não sabem com quem estão mexendo. Elas só vão ter certeza se você se manifestar. Se você não se manifestar, elas vão ter certeza que você não é filho de Deus quando você se manifesta de maneira errada. Mas se você ficar quietinho, acreditando no teu pai, coitado delas, não sabem com quem estão mexendo. Só que para isso você tem que ter convicção de quem é teu pai. É aquele filho imprudente de um pai poderoso na terra. O pai que é grandão, vai, sei lá, em algum órgão. De repente ele está lá com o seu carrão e ele parado numa blitz. Ele estava em alta velocidade, ou estava dirigindo sem cinto de segurança, ou estava dirigindo embriagado. Aí o policial para e fala assim: habilitação e o documento do carro. A primeira frase que aquele jovem imprudente fala é o quê? Você sabe quem é meu pai? Quem já viu isso acontecer? Isso acontece. Eu estou falando que ele está certo? Não, ele não está certo. Isso é falta de honra. É um monte de coisa errada. Mas o que eu estou tentando dizer é que a consciência que o pai terreno dá para alguns filhos, o Pai Celestial muitas vezes não dá para nós, porque nós não entendemos isso.
Ah, estou falando de mim, não. Se ele soubesse com quem você está mexendo, sabe de quem que eu sou filho? Deixa teu pai resolver. Não toma guerra para você. Tem guerra que você não tem que lutar. Você deixa para ele. Você entra porque é bobo. Porque gosta de comprar briga à toa. Briga que às vezes teu pai nem queria que você entrasse. É dele. Entende? Então receba a paternidade de Deus, querido, de uma maneira indescritível. Ou o Espírito Santo ministra isso no teu interior, ou você vai continuar sendo um frequentador de igreja que nunca entendeu quem é teu pai. Tem problema? Pastor, fica a pergunta. Pastor, eu vou para o céu se eu não entender assim certinho que Deus é meu pai? Vai. Vai, o ladrão da cruz foi, não entendia nada. Ele entendia alguma coisa, aquele rapaz? Porque você recebeu Jesus e você crê no nome dele, isso te garante a salvação. Agora existe uma discrepância muito grande entre garantir a minha salvação e viver uma vida onde o meu pai me guia. É uma coisa, é uma, outra é outra. Eu estou pregando para você o evangelho do reino, que te dá acesso a coisas celestiais. Eu não estou pregando só o evangelho de salvação. Eu não quero que quando você morra você conheça teu pai. Eu quero que você conheça teu pai já. Entendeu? Eu quero que você seja um cidadão do céu já. Eu quero que você manifeste o reino de Deus já. Não que quando você morrer. Quando você morrer, você só foi transferido, irmão. Você já é de lá, entende ou não? Só passagem reta, entende? É por isso que as pessoas têm dúvida da salvação. Tem dúvida da salvação porque não entendeu o que é filho. Coloque-se de pé. O que você vai orar? Para o Espírito testificar no seu espírito que você é filho. Porque você precisa receber essa paternidade em outro nível. Você não pode mais andar do jeito que você andou até hoje. Ser filho é um lugar a se acessar. Por isso que o apóstolo Paulo disse assim: eu já sou abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Por que Paulo falou isso? Porque ele entendia que era filho e que ele já tinha acessado um lugar. Então você não precisa pedir certas coisas, porque o seu Pai Celestial já sabe de tudo que você precisa. Nós já estamos assentados com Cristo em regiões celestiais. Mas é quem entende que é filho que anda assim. Isso é uma construção. E você vai continuar orando: Espírito Santo, revela a paternidade do Pai no meu coração. Espírito Santo, revela a paternidade do Pai no meu coração. Pastor, mas eu não presto. Pastor, mas eu faço tudo errado. Eu sei. Ninguém presta sem Jesus. Mas Jesus é o nosso Redentor. O Pai continua olhando para nós e vendo o Filho nos justificando. E aí Ele olha para nós e diz: você é meu filho amado, eu tenho prazer em você. Porque Ele vê o Cristo transformando a nossa vida.